maluco? Você tem medo do passado? Já tentou imaginar uma época onde não existiam redes sociais e que computadores e internet no Brasil eram artigos de luxo? Pensa numa época em que os celulares tinham botões, não tinham câmeras e nem eram próximos de serem smart. Agora imagine 20 anos atrás ter a coragem de ultrapassar 300 km por hora em cima de uma motocicleta. Para você ter uma ideia, fazem 2 décadas de produção desse paquiderme super esportivo que fez história em uma época onde tudo que eu falei aí em cima era normal, mas é claro que não chegaram aos 300 km por hora, até porque eu não teria feito esse vídeo. Este é o novo programa do Voo Solo, o Tudo Sobre a Suzuki Hayabusa! Wings of silver, birds of steel. Antes de começar o episódio, queria explicar que transferi o Tudo Sobre do BRAP, né, o podcast aqui do canal, para esse formato de vídeo, que fica mais interessante e dinâmico, né, assistir tudo isso do que ficar ouvindo. E se você ainda não conhece o BRAP, estou reformulando para a gente poder ter uma melhora no podcast. E essa pequena pausa vai, né, obviamente, acarretar na produção desse conteúdo. Mas beleza, vamos começar o programa. Quando a Hayabusa apareceu no mercado, não se falava de outra coisa. Ela era a primeira moto de produção em larga escala da história que ultrapassou a barreira dos 300 km por hora. Mas vamos voltar um pouco para entendermos melhor o contexto. Os anos 90 foram marcados pelo bi do Ayrton Senna, a estreia de Pantanal na Rede Manchete, Ghost, o Outro Lado da Vida, ser indicado a 5 Oscars e também por uma busca desenfreada entre as montadoras de moto japonesa. Mas nenhuma tinha conseguido o título de mais rápida. Ainda. A primeira moto que tentou o feito foi a Kawasaki Ninja ZZR 1100, mesmo que sem muita força de vontade. E ela chegou aos 283 km por hora. Pouco tempo depois, a Honda veio com a CBR 1100XX Super Blackbird, nome derivado diretamente do avião de reconhecimento americano, mas seus 153 cavalos não foram suficientes para quebrar a marca, chegando apenas aos 287. Enquanto isso, secretamente o time de engenheiros da Suzuki trabalhava no que se tornaria a moto do impossível. Cara, a gente fala 280, tu acha que é mole chegar nisso daí, né? Mas beleza. A Suzuki GSX 1300R foi batizada então com o nome de Hayabusa, ou Falcão Peregrino em japonês. Para você que se interessa um pouco sobre o significado de nome, o Falcão Peregrino é a ave mais rápida do mundo em voo, que atinge a velocidade de caça de 325 km por hora. E preste bem atenção, ela é uma ave que caça outras aves. Coincidência ou não, essa moto foi criada para bater a Blackbird. Com um motor de 1.300 cilindradas, produzindo 173 cavalos de potência no primeiro ano de produção, obviamente, seu estilo aerodinâmico exclusivo foi alvo de crítica ao longo dos anos. Só que você não pode debater quando os resultados estão ali para qualquer um testar. Seu design seguia perfeitamente sua função, desde maximizar a passagem do vento pela sua carenagem, até a entrada de ar na frente da moto, que por sua vez tinha a função de bombear a maior quantidade possível de ar para dentro do motor em altas velocidades. E quando a marca era confrontada para explicar o seu formato ousado, seus marqueteiros apenas diziam que era moto esculpida pelo vento. O mundo já estava impressionado com a velocidade alcançada por essa moto, que não merece mesmo o status de canhão. Essa moto, compadre, é de outro mundo. Existem mais elementos aerodinâmicos dessa moto que você possa imaginar. O paralama dianteiro gigantesco não servia apenas para impedir detritos. A segunda função dele era diminuir a turbulência, fazendo com que o ar passasse corretamente pela carenagem. Pisca embutido, banco do passageiro coberto, tudo na moto tinha forma e função exclusivo para as máximas velocidades que essa moto atingia. Mas, obviamente,
que a Hayabusa não era apenas design para diminuição de arrasto. Em um cenário normal, para você ter uma ideia, a resistência do ar aumenta exponencialmente a partir dos 60 km por hora. Para isso é exigido cada vez mais potência. Para você ter uma ideia, chegar aos 100 km por hora, por exemplo, a moto não precisa mais do que 8 cavalos de força. Mas para chegar aos 200 km por hora, aí é outra história. Não basta apenas duplicar a cavalaria. Compadre, é preciso quadriplicar e ainda assim vai ficar faltando cavalo. Então, para você chegar acima dos 300 km por hora, vai precisar de muita, mas muita potência. E a matemática nesse caso é clara. Sem um motor muito potente, não existe aerodinâmica que funcione. E nessa parada não existe milagre. Então, o que a Suzuki fez? Criou um motor tão forte, mas tão forte, que só desse jeito para fazer todo esse conjunto funcionar. Cara, a gente está falando de um motor de 1.300 cilindradas, com 4 canecos em linha, 175 cavalos, capaz de puxar 215 quilos de moto seca. E para enrolar cabo, meu irmão, tem que ter um par de cojones, diga-se de passagem. E um outro par de excelentes pneus. Acho que é interessante falar que, para a época, os números que essa moto alcançavam era assustador demais para os fabricantes de pneu. A única marca de pneu que não arregou foi a Bridgestone. Todos os outros fabricantes falavam que os engenheiros eram completamente malucos. Que também não deixa de ter a sua soma de razão, né? Só que no final das contas, a Bridgestone, junto com os engenheiros da Suzuki, eles desenvolveram um composto que aguentava uma carga de quase 400 quilos, para uma cavalaria igualmente monstruosa e, por sua vez, as velocidades absurdas que a moto alcançava. Apesar da força bruta produzida pelo modelo, seu entre-eixos tinha o tamanho exato para manter a moto, na medida do possível, de um jeito onde seus cavalos pudessem ficar domáveis. E por falar em amansar cavalos, no mesmo ano que a moto bateu o recorde de velocidade, o medo tomou conta da montadora nipônica. Um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, entre as fabricantes japonesas e a União Europeia foi criado com base em uma reação regulatória que limitaria a velocidade das motos e que elas poderiam chegar. E concluíram que o máximo seria de 300 km por hora. Como se não bastasse, poderia afetar também a cavalaria e o torque da moto. Cara, como é que os europeus têm a coragem de sugerir uma coisa assim? Eu fico impressionado de ver os japoneses aceitando um acordo como esse. Os caras vieram da cultura dos samurais, brother, os guerreiros mais foda que já existiram. Agora, infelizmente, tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. E isso, com certeza, deve ser feito de 2 bombas nucleares e ficar aceitando desaforo de qualquer um. Certeza que isso tirou a força desses homens. Cara, pensa nisso. Os caras lutaram do lado do Tom Cruise e hoje sofrem para resolver problema pessoal. E depois de tudo isso, eles precisam aceitar leis de pessoas que têm péssima relação com higiene e que não conseguem fabricar carro direito. Quem tem um Renault sabe o que eu tô falando. Mas não passaram 20 anos, veio a Ducati Panigale VR4 e a Kawasaki H2, ignoraram o acordo e ultrapassaram a barreira dos 300 km com folga. Pra você ter uma ideia como o motor da Hayabusa é confiável, até hoje fabricam peças de performance para moto. Agora, nas versões dragster, é possível extrair 500 cavalos de força do motor. Isso não é irado, brother. Isso é irresponsável. Além disso, se você tiver, né, um daqueles carros smart na tua garagem, você pode substituir o motor dele pelo motor da Hayabusa. E por incrível que pareça, existe toda uma cultura de customização dessa moto pelo mundo. Até porque se você tem 2 rodas, você picota do jeito que a sua criatividade mandar. Aí você me pergunta, por que as super esportivas não fazem o mesmo sucesso que a Hayabusa fez no tempo dela? Bom, para começar, elas não apresentam nada de novo. E ó, não tô falando de tecnologia não. Tudo foi uma questão de timing.
não se comemora mais a velocidade como antigamente. A BMW tentou entrar na brincadeira com a K1200, mas a decisão final de que a coroa da rainha das rainhas era da Hayabusa matou toda a loucura que era a competição por velocidade até os dias de hoje. Apesar da idade, a Hayabusa continua sendo uma moto exemplo de performance e conforto. E se você manter ela conservadinha, sem fazer cagada com a moto ela é muito confiável e, cara, tu vai ficar com ela por muito tempo sem ela dar nenhum BO. Como tudo que é bom dura pouco, em 2018 eles encerraram oficialmente a fabricação do modelo e ainda existem rumores da chegada de uma sucessora. Como o mercado não cria nada realmente novo que impressione, vai sempre ter alguém que vai falar: ah, na minha época as coisas eram melhores, blá 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 blá. E o que só resta pra gente é esperar que a Suzuki surpreenda o mundo mais uma vez com algo totalmente inesperado que trará à marca os holofotes mais uma vez. E para você, o que a Suzuki deveria fazer para surpreender o mundo das novas super esportivas? Eu quero saber, deixa a sua opinião no comentário aqui embaixo, curta o vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações toda vez que sair novos episódios aqui no canal, porque infelizmente só se inscrever não adianta de nada. Segue lá no Instagram no @voo.solo, obrigado pela audiência, rodem com segurança. Não, rodem com segurança não, fica em casa, né, porque não dá para ficar rodando. Até a próxima, valeu!